Lamentável esta entrevista, eu não vou passar pano em dirigente, respeito quem pensa diferente, mas a decisão é lamentável. O Grêmio dá sinais de que tem coragem, de que tem a vontade de fazer, mas lhe falta coragem. E aí afasta quem já está fora, com exceção do Jean-Pierre, que foi fritado, foi para chapa quente. O vice de futebol chegou a dizer, não está afim. César. Pois é, Meneghetti, eu tentei e olho essa entrevista e estou analisando ela muito mais do que para o foco nos 7 jogadores. Eu acho que foi uma entrevista das mais fortes que eu vi nos últimos tempos de um homem de futebol, de um clube que se desmanchou, de um clube que claramente está sem entender tudo o que aconteceu. E eu vejo e pego um outro ponto que para mim é fundamental quando o Denis Abraão fala do constrangimento que tu citaste no início, no jogo na Bahia, e diz, pelo sentimento do torcedor, que se fôssemos pelo torcedor, sobrariam 3 ou 4. Claramente, esses 7 foi porque não se pode mexer nos outros, porque se o Grêmio pudesse, se o Denis pudesse, seriam não 7, mas seriam 30. E o Grêmio vai fazer isso a partir do momento em que tiver uma definição nesse Campeonato Brasileiro. Só não fez, e aí eu acho que o Denis errou quando não fez exatamente isso. Lá quando assumiu, quando disse que faria, acho que isso a gente pode dizer um erro, mas vocês podem apostar. O que nós vimos ontem nada mais é do que um pano de fundo para um problema muito maior que o Grêmio vai ter que resolver. Fala, Ribeiro. Eu acho que eu acho, né, a minha leitura, que nós não estamos tendo a clareza dessa ação do Grêmio. Vamos ver. A meu ver, o Jean-Pierre foi fritado, foi torrado, né? E isso foi um pedido da comissão técnica. E como os dirigentes também não viam nenhum tipo de recuperação do jogador, aprovaram. Para não queimar totalmente, para amenizar a fritura, não adiantou, mas pensaram eles juntaram mais 6 indivíduos que nada fazem do Grêmio e colocaram tudo no meu saco. A ação ontem foi só por causa do Jean-Pierre. Eu também pensei nisso. E o resto foi junto... Tá, e efeito prático? Não, o efeito prático pode ser nenhum, mas é que eu não sei o que o Jean-Pierre repercutia no vestiário. Vamos achar que o Jean-Pierre é o grande problema do Grêmio agora. O Grêmio está nessa situação por conta do Jean-Pierre, não, né? O Jean-Pierre é um problema do Grêmio, tá? Ele é um problema, porque ele é um jogador que ganha muito, que tinha e herdou um status que nunca conseguiu justificar e que não estava ajudando. Tá bem. E daqui a pouco não era uma boa presença no vestiário. Esse programa tem sérias dificuldades de olhar o que está na frente. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma comparação aqui. Se fosse o Donos da Bola TV está com sérias dificuldades, não tem audiência, estamos em crise, sendo rebaixados, todos nos passaram, todo mundo quer uma baita mentira, ao contrário, nós estamos lá em cima, mas beleza. Aconteceu. Nós estamos... Já aconteceu. Já aconteceu, já botaram até DJ, mas enfim. Só que aí a questão, o que tu faz? O que tu faz, Meneghetti? O Meneghetti diz assim, chama uma reunião e diz assim, vou fazer uma reunião, vou mudar as coisas. Vou tirar o Marco Antônio Pereira, vou tirar o Luiz Henrique Benfica, o Paulete, não, mas os caras fazem um apito final na Rádio Bandeirantes. E a gente, mas tirando eles, quem sabe vai dar audiência pro Donos da Bola. Gente, o Grêmio tirou jogadores do time que não jogam. JB. O Grêmio tirou jogadores do time que não jogam e disse, fizemos uma partida lamentável na Bahia, cobrei deles e disse, tem jogador de seleção aqui, por que vocês não estão jogando? Vou tomar uma atitude. Qual atitude? Vou tirar jogadores que não jogam. Olha, meus parabéns. Denis Abraão, tu és um baita dirigente. Tu és um baita dirigente, tu tem uma competência gigantesca e tu, assim, parabéns pela tua atitude. Quando a gente pega um time rebaixado, a gente vai vendo a condução do processo e, obviamente, vai encontrando os erros como eles aconteceram. Vamos ver qual cartilha. Faz uns 2 meses e meio, 3 meses, sei lá exatamente quanto, que o senhor Luiz Felipe Scolari, maior técnico da história do Grêmio, chegou para o Romildo Bolzan, presidente do clube, e disse, eu ainda posso salvar. Só que tu vai pegar esses caras aqui e tu vai mandar embora. Diego Souza e Rafinha. Entre eles estavam Diego Souza e Rafinha. O presidente Romildo Bolzan não só não mandou os caras embora, como mandou o Filipão embora, né? Foi a primeira oportunidade, ali sim teria uma serventia importante de tu fazer uma mudança drástica e limpar o teu vestiário. Passou mais um tempo, assume o Denis Abraão, que já não faz pouco tempo, faz um tempinho já que assumiu o Denis Abraão. Na sua entrevista, na sua primeira manifestação, na sua primeira declaração, ele disse... Agora é o seguinte, vou lá no vestiário e vou ver. Quem não tiver afim, tá fora. E aí? Ninguém foi mandado embora.
Aí tu vem 3 rodadas antes, achando que essa medida vai mudar alguma coisa no vestiário. Isso é uma piada. Não, mas é que- O Grêmio teve todas as oportunidades no decorrer do processo para fazer alguma coisa que pudesse estabelecer uma diferença. Agora não adianta mais. César, e aí, medida- César, porque em cima do Baldasso, se as coisas não andarem no trilho, vão mudar mais. Aí eu fico pensando o seguinte, vamos supor que o Grêmio tropece contra o São Paulo e empate o jogo. Ah, bom, aí sim, agora vamos mudar então. Gente, Não, eu acho, e aí olhando, estava até pensando enquanto vocês falavam, a medida ontem, do ponto de vista prático, pro segmento do campeonato, não foi a saída dos jogadores. A medida prática foi a tal super concentração de tentar fechar um grupo de 25 e tentar ir. A medida prática é essa. Os jogadores concentram hoje e vão concentrar até domingo. Essa é a medida para tentar isso. O que a gente está discutindo aqui é um pouco além dos jogos do Grêmio. E aí eu concordo com vocês, e acho que todos os argumentos, de alguma forma, a gente pode ponderar. O fritar o Jean-Pierre, o tomar uma medida, como disse o JB, em cima, nada conclusivo, em tirar jogadores que já estavam fora. Eu aceito tudo isso. É que eu acho que a gente tem mais informações do que propriamente essa. Por exemplo, a informação de que o DM do Grêmio fracassou. sim, até porque o Denis disse em cima disso aí, ele disse sobre o Léo Gomes, que o Léo Gomes quer fazer tratamento com a equipe própria. O departamento médico do Grêmio deve ficar numa felicidade, numa alegria, mas numa é- alegria mas é com essa isso- declaração é isso- do vice de futebol, que um jogador que está há 2 anos no DM, se recuperando de sucessivas lesões, vai trabalhar com a equipe O própria. apelido do departamento médico do Grêmio é calabouço, né? Ah, é? Não sabia. Calabouço é. E aí- Entra e não sai. Peraí, já mudaram todos os médicos, tá? Por Não, exemplo, mas assim, é ó, que- o Léo Gomes, vou Então dar uma é- explicação. então o Léo é um Gomes, processo. O Léo Gomes não operou. Tem muita gente que fala isso e essa é uma tremenda injustiça. O Léo Gomes, o que o Grêmio fez? Demitiu vários médicos, tá? Tirou vários médicos, ficou com 2, que são os caras que fazem a avaliação do dia a dia e repassam. Ah, precisa operar. Vai, operou tornozelo, mão, joelho, perna, braço, para os especialistas. O Léo Gomes operou com o René Abdala, que é o bambambam do negócio no Brasil. mas e aí? E ele foi para São Paulo, o Grêmio, a cirurgia foi cara, cirurgia de 3 dígitos, caríssimo. O Grêmio bancou e mesmo assim o problema dele é grave, o Dourado. A gente viu Tá, aqui. tá, mas, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, JB. não é só culpar o departamento médico, tem outras coisas. É, mas assim, se criou um negócio no futebol, de alguns anos para cá, de que a ética médica faz com que tu não possa revelar tudo que está acontecendo. Que tem a sua base jurídica, tá tudo certo. Só que isso está escondendo incompetências, cara. Vem cá, um jogador de futebol que está 2 anos sem jogar, isso tinha que estar no portal de transparência do clube os motivos do que está acontecendo. O Grêmio está pagando uma banana de dinheiro para o jogador 2 anos e não consegue jogar. Não existe lesão que demore 2 anos para curar, cara. Não existe. Fala, Ribeiro. Alguém fez alguém errou no meio do caminho. Eu não consegui terminar a minha exposição. Tudo Demora, é né? pelo Jean-Pierre. E por que isso? Se vocês lembrarem a coletiva deles, ele falou que... Primeiro que o Jean-Pierre era o único que estava na Bahia, o único que jogou. Tá? E é de lá a indignação ou a corda que estourou. E ele falou que ele... Vocês não lembram? Ah, eu vi a concentração, fiquei analisando, não sei... Esse menino fez alguma coisa lá na concentração, aconteceu alguma coisa da concentração na mas Bahia, não é. é óbvio. E aí Ribeiro. eles fritaram o guri e usaram os outros para dar uma amenizada. Tá, aí é que tá. Isso aí. É que tá. É fácil fritar o Jean-Pierre, né? O Tá, Jean-Pierre, mas- eu só quero dizer uma coisa pra você. O Jean-Pierre tem toda a falta de envolvimento do mundo, isso tudo é verdade. Só que eu não quero. Não, eu quero lembrar pra vocês que o Jean-Pierre é um patrimônio do clube, que ontem foi torrado e que o Jean-Pierre no ano Mas não passado. tem mais valor, né? No ano passado, quando o Grêmio só empatava no Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve um momento do Brasileiro que conseguiu uma recuperação. Em um mês, o Grêmio começou a ganhar todos os jogos. Jean-Pierre foi o dono do time. Deixa eu só terminar dizendo o seguinte: eu quero saber cadê a cobrança ao Douglas Costa. Nós estamos falando de falta de envolvimento. O Douglas Costa estava num pagode. Um dia depois do jogo do Grêmio com o Bahia. Ah, isso pode. Não pode coisa nenhuma. que pode. Não pode coisa nenhuma. cara tá de Eu vou folga. dizer pra ti. Ontem o Denis Abraão foi questionado sobre isso na coletiva e ficou bravo porque o jogador está de folga. Não interessa que está de folga. Não interessa. Se um jogador de futebol com seu time ele se diz gremista, está caindo para a segunda divisão e ele teve vontade de ir num pagode um dia depois do jogo do Bahia, não tem envolvimento nenhum com nada que está acontecendo. Mas tu não deve ter escutado toda a entrevista do Denis Abraão, então.
Porque claramente ele se mostrou incomodado Ele com se isso. mostrou. Eu também achei isso. Tá, Só que ele não teve coragem de dizer o que ele pensa. Ele não acho disse. isso. Não, ele não teve não, coragem. não, isso não é na verdade. porque Ele falou assim, preservou, cada um é ele responsável preservou. pelos seus atos. Se ele vier me pedir conselho, eu não- vou dar pra ele. Tu tá- Mas eu acho que o Denis, neste episódio, deu uma tremida. Impossível, Ele- impossível o Denis ter cabelo no peito. Como é que ele não vai ter não, coragem de sem ter cabelo no ironia, Eu vou peito? entrar nessa linha Não, aí. sem Agora, o ironia. Ribeiro fez uma especulação, eu só queria deixar claro, Ribeiro, que quando tu fala assim, né, que o GPR fez alguma coisa na Bahia, tu tá especulando, né? Sim. Tu não tem esse... Eu Ou tu tô- tem... eu- Não sei. Eu estou lendo o que eu ouvi. A minha leitura é que esse rapaz fez alguma coisa a mais. Tu não do tem que essa só informação, jogar né? nada. Não, É porque é a minha muito sério leitura isso, né? A gente tá levantando uma suspeita, eu pelo menos, né? Ah, talvez ele tenha feito alguma coisa extracampo. A gente não sabe, né? Bom.